Olá, bem-vindos ao canal. Se você quer saber mais sobre alienação parental, este vídeo é perfeito para você. De uma forma objetiva, perpassarei por todos os pontos para que você saia daqui deste vídeo sabendo exatamente do que se trata e o que pode ser feito para coibir as suas práticas extremamente deletérias para crianças e adolescentes. Venha comigo! Considera-se ato de alienação parental aquela prática efetivada por todo e qualquer que tenha criança ou adolescente sob a sua guarda, responsabilidade, vigilância, para que repudie genitor, tornando aquela imagem do genitor, da genitora, totalmente imaculada aos olhos da criança ou do adolescente. A partir disso, interfere na formação psicológica da criança ou do adolescente. São práticas extremamente perniciosas, prejudicais e que o Estado, através de uma lei lá de 2010, coíbe veementemente. Alguns exemplos muito típicos de alienação parental, inclusive previstos na lei da alienação parental, são campanha de desqualificação do genitor. Por exemplo, dizendo para a criança ou para adolescente que o pai ou que a mãe não são pessoas legais, que aquilo que eles fazem não é adequado, que aquelas pessoas com quem eles convivem não são pessoas que gostam da criança ou do adolescente, como, por exemplo, um companheiro, uma companheira, também tentando, através destes, reduzir a imagem daquele genitor perante a criança, dentre várias outras falas que são muito características desta campanha de desqualificação. Outra medida típica, omitir informações sobre o estado de saúde da criança, sobre as suas notas na escola, sobre a sua rotina, informações relevantes naturalmente, não aquilo que a criança faz durante o dia, o que ela está comendo, como ela está se comportando no seu dia a dia, mas fatos ocorridos que tenham relação direta com o bem-estar, com a saúde, com a estabilidade emocional da criança ou do adolescente. Outro exemplo muito típico e conveniente muitas vezes para aquela pessoa que pratica alienação parental é buscar de todas as formas afastar aquele pai ou aquela mãe do convívio com a criança. Por exemplo, criando programações mais interessantes no dia do convívio que aquele pai ou aquela mãe terão com a criança, tornando difícil o acesso, o contato com aquele pai, com aquela mãe, para que possam então combinar o levar e buscar da criança, ou mesmo proibindo a criança de falar com aquele genitor. Outra atitude muito comum, mudança de cidade sem avisar o genitor. E eu não digo avisar, eu digo antes de dialogar e chegar à conclusão se aquela medida será ou não será adequada para a vida daquela criança. Isso é algo também bastante característico e facilmente identificado pelo judiciário como um exemplo de alienação parental. E o mais grave de todos e mais lamentável, porque isso gera uma sequela emocional na criança ou no adolescente que são praticamente incuráveis, que é a apresentação de uma falsa denúncia por abuso sexual. Quando isso acontece, haverá um inquérito criminal que será instaurado para se apurar se aquilo efetivamente aconteceu. Enquanto esse inquérito tramita, a criança ficará afastada daquele genitor. E muitas vezes ela não saberá por que o que está acontecendo. E depois que for o inquérito, então, arquivado, diante da negativa, da apuração da inexistência de qualquer prática do abuso, a criança muitas vezes já se encontra num nível de afastamento que ela mesma passa a repudiar a presença do pai ou da mãe. Eis a importância de que, quando há alguns indícios de alienação parental já se formando, já se consolidando, aquele pai ou aquela mãe procurem ajuda urgentemente, tanto com o psicólogo da criança, tanto preferencialmente buscando a conversa com aquele genitor, tentando criar um cenário harmonioso, um cenário saudável para que aquilo não mais aconteça e, como última instância, quando não há o que fazer e os indícios já estão ali se revelando cada vez mais presentes, a propositura de uma ação judicial para que aquele alienador seja advertido e as medidas coibidas o quanto antes possível. Juridicamente, o encaminhamento pode ser a propositura de uma ação judicial que verse especificamente sobre alienação parental ou um pedido de declaração de alienação parental realizado já em uma ação que esteja tramitando, como uma ação de divórcio, uma ação de guarda. Eu, particularmente, tenho como prática da minha advocacia de família e como fruto da minha experiência, a decisão de propor uma ação específica, colocando holofote efetivamente naquele cenário, de modo que o juiz, Ministério Público e
Operadores do direito interdisciplinariamente se unam para, então, averiguar se os indícios estão presentes e, então, manejarem aquela situação com muita urgência e muita efetividade. Uma vez detectados os indícios, o magistrado deve imediatamente determinar a realização de uma perícia psicológica na criança ou no adolescente ou uma perícia biopsicossocial. E é muito importante que o advogado que vai entrar com o processo de alienação parental, de declaração de alienação parental, ele já tenha um arsenal de provas, como, por exemplo, um laudo psicológico realizado naquela criança, atestando a mudança de comportamento, o que vem ocorrendo naquele contexto, mensagens trocadas pelos genitores ou pelo pai, pela mãe, com aquele que está praticando alienação parental, em que se possa apurar que os diálogos eles sugerem que esteja acontecendo alienação parental. Muitas vezes fotos, gravações de momentos em que aquelas pessoas envolvidas se encontram, em que falas são, então, trazidas. Outra prova bastante comum e muito efetiva é a declaração de testemunhas, de pessoas que convivam com aquela família, pessoas amigas, podem ser próximas ou não próximas, professores da escola, muitas vezes funcionários da residência, ex-funcionários, que possam contextualizar aquela situação aos seus olhos. Não que necessariamente sejam testemunhas lá do processo, lá na frente, mas sim declarantes de situações que já vislumbraram e das quais já participaram. Esta é uma prova muito interessante de se levar a juízo. Há alguns momentos em que a escuta da criança ou do adolescente ela é inevitável, pois ela tem um valor muito importante que vai ser agregado naquele processo. Quando, por exemplo, o juiz não consegue, a partir de documentos, de declarações, da oitiva dos envolvidos, constatar se está realmente acontecendo alienação parental, ou se o parecer psicológico ele não foi conclusivo em algum sentido. Ouvir a criança pode ser uma ferramenta interessante adicional. E essa escuta da criança não é realizada numa sala de audiências, em um ambiente hostil, mas num ambiente propício, com profissionais da área que estejam preparados, né, porque eles têm formação como psicólogos, assistentes sociais, muitas vezes psiquiatras, para ouvir a criança de uma forma que seja producente e que não ocasione infração ao seu bem-estar, ao seu conforto, ou que gerem algum tipo de desconforto significativo ou mesmo algum trauma lá no futuro. Então, a escuta especial da criança, o depoimento especial, também tem um valor probatório muito importante em diversos cenários. Finalmente, o que o juiz pode fazer quando ele apura alienação parental após análise de todas essas provas? De plano, declarar a alienação parental, advertindo o alienador. Subsequentemente, estabelecer multas por cada prática de alienação parental cometida. Estipular uma alteração no regime do convívio, muitas vezes drástica, ou mesmo, pessoal, a própria alteração da guarda, que é uma medida extrema, que ela é tomada com muita cautela, que o Ministério Público estará de perto averiguando num belíssimo trabalho que desempenha se é ou não é razoável e se a criança dali vai extrair mais benefícios ou vivenciar mais prejuízos. Mas a alteração da modalidade de guarda ela é muito comum e veementemente indicada em muitos casos. Se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, se você já passou por essa situação ou está passando por uma situação como essa, deixe o seu comentário, converse comigo sobre o assunto. Vamos então criar uma rede de apoio, eu juridicamente aqui contribuindo com as minhas falas e com os meus ensinamentos para coibir de uma vez por todas essas práticas e encorajar aqueles genitores que estejam vivendo essa situação a tomarem medidas emergenciais.